E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, vocês estão no canal da Igreja Hebron, Lugar de Refúgio. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus abençoe. Se você é novo aqui nesse canal, eu peço que você faça a sua inscrição, eu peço que você acione o sininho para você poder receber as novas publicações que nós iremos colocar nesse canal. Faça seu comentário e também curta, porque você fazendo assim, muitas outras pessoas serão alcançadas, porque o YouTube e o Facebook vai entender que a nossa mensagem é uma mensagem importante e eles vão compartilhar com outras pessoas. Hoje nós estaremos dando continuidade ao Sermão da Montanha. Nós estamos estudando as bem-aventuranças, são 8 bem-aventuranças, e hoje nós estaremos vendo a última bem-aventurança, que está em Mateus, capítulo 5, no versículo 10. O Sermão do Monte, ele fala sobre o código de ética do cristão. Então Jesus ele inicia o Sermão do Monte pelas bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças, ele ensina as características que um cidadão do reino deve ter. Quais são essas características? Primeiro, ele tem que ser pobre em espírito. Segundo, ele tem que chorar pelo pecado, chorar pela injustiça, chorar por tudo aquilo de mal que existe no mundo. Ele tem que ser manso, não revidar os ataques. Ele tem que ter fome e sede de justiça. Ele tem que ser uma pessoa misericordiosa, ele tem que ser uma pessoa limpa de coração, ele tem que ser uma pessoa pacificadora. E quando um cristão ele está refletindo todas essas características, ele vai alcançar um resultado terrível. Qual que é o resultado? Ele será perseguido. E nós vamos ler agora o texto áureo, desse dia, Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 12. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo registrou o apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao versículo 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, nesse texto, nós vimos que a consequência de se tornar um discípulo de Jesus e de ter essas características do cidadão do reino, do bem-aventurado, nós iremos receber o que? Perseguições. As pessoas vão nos olhar com um olhar diferente. Por quê? Porque ser amigo de Deus automaticamente nos torna inimigos do mundo. Porque o mundo não conhece a Deus, o mundo não compreende a Deus e o mundo não consegue entender e compreender os filhos de Deus. E quando o mundo olha para nós e percebe essas características e percebe que nós queremos ser fiéis filhos de Deus, o que vai acontecer com a gente nessas perseguições? Nós seremos oprimidos, nós seremos perseguidos, nós seremos zombados, nós seremos hostilizados, nós seremos rejeitados e até mesmo seremos odiados. Você pode observar que se você é um cristão genuíno e você quis manifestar essas características do reino de Deus, no local que você estava, no local do seu trabalho, ou no seu grupo de amigos, no meio da sua família, o que aconteceu com você? As portas automaticamente começaram a se fechar para você. Por quê? Porque agora, por você manifestar essas qualidades, o mundo não consegue mais te compreender, porque agora as coisas mudaram para você. Porque você já não é mais visto da forma que você era visto, era vista antes. Você já não é mais aceita e aceito da forma que você era aceito e aceita antes. Porque os seus pensamentos foram mudados, houve uma metanoia, uma mudança de mente. E agora você já não consegue enxergar as coisas da forma que o mundo enxerga, da forma que seus amigos enxergam, da forma que muitos dos seus parentes que não conhecem ao Senhor também enxergam. Mas Jesus ele fala aqui
que essas coisas aconteceram com os profetas, ou seja, eles foram perseguidos, eles foram oprimidos, eles foram hostilizados, eles foram zombados, odiados, muito mesmo antes de nós. E se essas coisas aconteceram com a gente, com eles também acontecerão com a gente. Então nós vamos lembrar agora sobre alguns profetas que passaram por esse tipo de perseguições, que passaram por esse tipo de zombarias, né, de escárnios, por causa do reino de Deus, por causa deles serem cidadãos do reino e manifestarem as características do cidadão do reino. Então muitos profetas, muitos servos de Deus sofreram afrontas por serem diferentes, por serem da forma que o Senhor queria que eles fossem, por ministrarem a verdade, por ministrarem o arrependimento. Então Elias, ele viveu num tempo complicado, de um rei fraco, de um rei onde ele se contaminou com uma rainha, né? Jezabel, o rei Acabe, com a rainha Jezabel, adorando outros deuses. E quando Elias se levantou contra aquele reino e trazendo palavras de arrependimento para aquele povo voltar a Deus, o que ele conseguiu foi perseguição, tentaram matar Elias. Eu posso citar para vocês também o profeta Isaías. A tradição judaica diz que o profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio pelo malvado rei Manassés, porque ele também pregava a palavra de Deus e conforme ele queria ser um cidadão do reino, ele acabava acumulando inimizade, e isso trouxe muita raiva, muito ódio no coração do rei Manassés, e ele mandou cerrá-lo ao meio. O profeta Jeremias, né, ele era de família sacerdotal, e ele começa a pregar também que Israel se arrependa diante de Deus, que Israel se arrependa dos seus pecados. Ele é expulso do templo, nunca mais ele pode voltar ali no templo, e ele é aprisionado, ele é escorraçado, porque todos falavam que haveria paz e tranquilidade, mas a palavra que Jeremias trazia não agradava as pessoas. O profeta Daniel, que era um homem de Deus, foi impedido de orar, e ele orava a Deus 3 vezes por dia. Ele foi caguetado, né, pelos seus opositores e foi parar na cova dos leões, e a gente sabe que o Senhor o livrou dali. João Batista, que pregando ali o evangelho do arrependimento, ele repreende o rei Herodes pelo pecado que ele vem cometendo, e o que acontece com ele? Ele tem a cabeça dele decepada, ele é decapitado por causa de um rei fraco e por causa de um jogo, né, que a amante dele e a filha da amante fizeram, por causa que eles tinham temor e odiavam também e perseguiam o profeta João Batista. Então a gente vê que ser de Jesus Cristo, que seguir os ensinamentos dele, que desejar manifestar essas características que o cidadão do reino precisa ter, acaba causando muito ódio, muita raiva, né, das outras pessoas. Você quer observar um falso profeta, ele vai sempre falar que existe paz e prosperidade. Por quê? Porque ele quer agradar as pessoas, e ele nunca é perseguido, ele está sempre agradando as pessoas, sempre sendo rodeado de pessoas. Mas quando nós olhamos para os servos de Deus, para os apóstolos de Cristo e toda a igreja cristã, né, ao longo da história, a igreja primitiva, todos eles foram perseguidos. Por quê? Porque eles queriam manifestar essas características do bem-aventurado, né? Ser pobre de espírito, ser manso, chorar, ser misericordioso, ter um coração limpo, ser um pacificador, e isso incomoda demais as pessoas. Então a igreja, ela sempre foi perseguida, ela é perseguida nos dias de hoje. Tem muitas pessoas, amados, hoje, né, nesses dias de hoje, sendo perseguidas nos países muçulmanos, sendo perseguidos na África, morrendo, né, pastores, missionários, sendo mortos por causa da palavra de Deus, sendo perseguidos por causa da palavra de Deus. Então Jesus, ele disse que assim como o mundo odiou ao Senhor Jesus, o mundo também nos odiaria. Então o mundo, ele nos odeia. Por quê? Porque nós tentamos viver uma vida de santidade, nós tentamos viver uma vida de retidão,
nós tentamos viver uma vida de verdade, nós tentamos viver uma vida de justiça. E isso incomoda muitas pessoas, incomoda muito o mundo. Vamos ver o que Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, falou a respeito desse ódio que o mundo teria sobre, né, os verdadeiros filhos de Deus, sobre os verdadeiros cidadãos do reino. João capítulo 15, versículos 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa. Então nós vemos aqui que nós somos odiados porque nós não somos do mundo. Porque se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós somos do Senhor e o mundo perseguiu o Senhor, ele também persegue aqueles que são do Senhor. Então nós vemos aqui uma marca do cristão genuíno. E qual que é essa marca? É ser perseguido, é ser caluniado, é ser ouvido apenas por aquelas pessoas que pertencem a Deus e são pessoas que não estão preocupadas com o prejuízo que elas podem sofrer por ouvir a pregação daqueles que são cidadãos do reino dos céus. A marca do falso profeta é ser popular. A marca do falso profeta é ser seguido por muitas pessoas. Mas por imitarmos a Cristo e por sermos discípulos de Cristo, nós somos até mesmo odiados por aqueles bodes que estão camuflados, que estão infiltrados no meio da igreja. Então, se odiaram o nosso Senhor, também odiarão a nós. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Porque se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Quando a doutrina que nós pregamos vai contra, né, a forma de vida dessas pessoas, o que acontece? Elas se levantam contra nós. Elas se levantam contra o nosso ensino. Elas se levantam contra a nossa doutrina, tentando nos atacar. Por quê? Porque elas não querem aceitar a doutrina, eles não querem aceitar a sã doutrina, porque elas sofrerão prejuízos. Então essas pessoas não ouvem porque sofrerão prejuízo. Mas Jesus falou assim: assim como eles me ouviram, ouvirão vocês também. Mas quem nos ouvirá? Aqueles que estão dispostos a perder a vida para poder achar a vida. Aqueles que estão dispostos a ser amigos de Deus e inimigo do mundo. Paulo diz que dentro da igreja existem pessoas carnais. E as pessoas carnais, elas estão no meio da igreja arrumando confusão. Por quê? Porque elas levam uma vida leviana. Elas levam uma vida superficial. Elas não têm profundidade nas coisas de Deus. Elas levam uma vida de qualquer maneira. São pessoas que não respeitam autoridades. São pessoas que não respeitam as leis. As leis existem somente para as outras pessoas, mas para elas não. Elas quebram as leis, elas vivem de qualquer forma, elas desrespeitam, elas podem fazer tudo. Elas são acima do bem e do mal. Por quê? Porque elas têm uma vida de conveniência. Elas fazem aquilo que é conveniente a elas. Elas fazem aquilo que elas acham melhor. E ai daquele que quiser ir contra eles, ai daquele que quiser ensinar a verdade. Eles começam a ser rotulados, né? Não ouve muito ele não, ele é muito religioso, estudou muita teologia, está muito preso à doutrina, está muito preso à tradição. Não ouve o Daniel não ouve o Isaías não ouve Jeremias não. Então era dessa mesma forma que faziam com os profetas, e é dessa forma que fazem com o cidadão do reino dos céus. Então esses carnais, como é que eles vivem? Eles vivem fazendo escândalo no mundo, né? As pessoas que os conhecem sabem que eles são falsos cristãos, que eles são pessoas que dentro da igreja são santos, mas fora da igreja vivem de qualquer forma.
Então, dentro da igreja eles são religiosos, mas fora da igreja eles aprontam mil e uma, porque eles pensam que estão acima do bem e do mal. Então, a vida do verdadeiro cristão incomoda o mundo e incomoda os falsos cristãos que estão junto com a gente dentro da igreja. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Corinto, falando a respeito desse assunto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Porque me parece que Deus nos colocou, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nós nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os homens. Somos um absurdo por causa de Cristo. Mas vós, sábios em Cristo, somos fracos, mas vós fortes. Sois estimados, mas nós desprezados. Até o presente passamos fome e sede, vestimos-nos de trapos e somos esbofeteados, e não temos pousada certa. Cansamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento, somos o lixo do mundo e a escória de todos. Então é isso, né? Quando a gente quer viver o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, nós vamos acumulando essas formas de inimizade. Mas Paulo ele vai falando, para a gente não se cansar, para a gente não desanimar, para a gente continuar firme, trabalhando. Quando a gente for ofendido, para a gente bem dizer. Quando a gente for perseguido, a gente suportar a perseguição. Quando nós fomos difamados, para a gente responder amigavelmente. Eu sei que é difícil, mas seremos bem-aventurados. Foi isso que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados são os perseguidos, porque esses terão, né, o reino de Deus. Deles é o reino dos céus. Então é essa bênção que Deus tem para nossas vidas. O que você vai pensar, meu irmão? Quando você vê uma árvore com fruto, o que você faz? Você vai tentar pegar um pau, uma pedra, para você poder catar aquele fruto, pegar aquele fruto, colher aquele fruto. E quando as pessoas veem na tua vida e na minha vida o fruto do Espírito Santo, quando observa essas características de um bem-aventurado nas nossas vidas, o que acontece? São acusações, acabamos sofrendo perseguições, acabamos sendo caluniados, acabamos recebendo mentiras sobre nossas vidas. Na história da humanidade, né, na história da igreja, houve um imperador chamado Nero, e ele colocou fogo na cidade de Roma, e a cidade de Roma queimou, ela ardeu a noite inteira em chama, mas um bairro onde viviam os cristãos não foi muito atacado pelo fogo, e ele viu ali uma possibilidade de usar aquela situação e culpar os cristãos por terem colocado fogo em Roma. E nós sabemos que os nossos irmãos da igreja primitiva foram perseguidos, foram torturados, foram mortos, foram comidos por feras, foram cortados à espada, porque ali iniciou um ódio ferrenho contra o cidadão do reino dos céus. E é isso que acontece com a gente. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso, mas tem pessoas que já passam, né, por perseguição física, como aqueles irmãos da igreja primitiva passaram por perseguição física. Outros passam por perseguição à imagem, outros passam por perseguição de mentiras, outros passam por perseguições de injúrias, mas enfim, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro cidadão do reino dos céus vai passar por todas essas coisas. Mas Jesus fala para a gente se alegrar com isso. Por quê? Porque grande é o nosso galardão. Se alegrem com isso, porque grande é o galardão de vocês. Então, vocês podem observar que desde o princípio que a gente tem estudado sobre a bem-aventurança, Jesus ele vai falar de uma bem-aventurança, ele vai falar de uma condição que é uma característica do Filho de Deus, do cidadão do reino, e ele vai falar de uma promessa, de uma bênção. Então, toda a bem-aventurança, ela vem precedida, né? ela vem acompanhada, de uma bênção.
Então é isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. É isso que Deus quer fazer. Ele quer nos abençoar. Vamos lembrar quais são as promessas e quais são as bênçãos que Deus tem para os filhos dele, para o cidadão do reino de Deus. Então, observando essa tabela, a gente vai conseguir ver quais são as bênçãos divinas, né? Quais são as promessas que Deus tem para aqueles que manifestam, como cidadão do reino dos céus, as bem-aventuranças. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, fala lá. As ações humanas. Os pobres em espírito, ou os pobres de espírito, deles são o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os mansos, né, que são os brandos, os pacificadores, esses herdam a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos terão misericórdia. Os puros de coração, esses verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E os perseguidos por causa do amor e da justiça, deles é o reino dos céus. Então é interessante que a gente observa o quê? Que Jesus começa na bem-aventurança, falando que o reino do céu pertence a esse cidadão, a esse bem-aventurado. E ele termina na mesma ideia, falando o seguinte, que o reino dos céus pertence a esse bem-aventurado. Então, qual é a coisa que mais importa para a gente? O que mais importa para a gente é ser cidadão do reino dos céus. Muito mais do que ter, muito mais do que ser, muito mais do que conquistar, muito mais do que receber. O mais importante para um cristão é ser cidadão do reino dos céus. Então ele começa falando que o pobre de espírito, dele é o reino dos céus. E ele termina falando que o perseguido, dele é o reino do céu. Louvado seja Deus por essas coisas. Então a gente observa, né, que essa bem-aventurança, ela não é para qualquer um. Aqui no versículo 10 a gente vai ler que Jesus fala assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Então, qual que é a causa desta perseguição? Qual é a causa principal dessa perseguição? A causa principal dessa perseguição é única, é a justiça. Então, bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça. Eu já vi muitas pessoas falando assim: ah, eu estou sendo perseguido, ah, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me resistem, mas a causa é a justiça. É por causa da justiça que você está sendo perseguido? É por causa da justiça que as pessoas te resistem? Ou é por causa de fofoca? Né? Porque, misericórdia, né? Isso aí vai ficar para um outro momento, mas dentro da igreja, o que eu mais observo, fofoca, é confusão, são calúnias, são mentiras, são debates. Então, não é esse o motivo da perseguição, não é o motivo da bem-aventurança. O motivo da bem-aventurança é ser perseguido por causa da justiça, por causa do reino dos céus, não por causa dos nossos debates, por causa das nossas fofocas, nosso preferencialismo, não por causa dessas coisas, é por causa da justiça. Uma coisa que eu observo hoje em dia é esse mundo polarizado, é um grande perigo. Eu vejo cristãos hoje levantando bandeiras de partidos, levantando bandeiras, né, de políticos, discutindo nas redes sociais, discutindo até mesmo dentro das igrejas por causa de política, por causa de ideologia, por causa de partido. Então isso é um grande perigo. Fazer tudo isso é um grande erro. E aqui não cabe a perseguição. A perseguição só cabe por causa da justiça. Vamos ver o que o apóstolo Pedro fala a respeito disso. Como que é a maneira que nós temos que sofrer? Qual que é a maneira genuína e verdadeira de sofrermos perseguições, de sofrermos afronta, de sofrermos perseguições? Será que é fazendo bem ou será que é fazendo mal? Vamos ver o que o apóstolo Pedro ensinou para a igreja e ensina para nós. Primeira carta do apóstolo Pedro,
capítulo 4, versículo 13. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Então a gente vê que o apóstolo Pedro ele fala que existe um motivo justo, um motivo lícito de sofrer. É sofrer a perseguição por causa do nome de Jesus Cristo. E se a gente sofrer assim, aí nós somos abençoados. Mas ele fala que o cristão não pode sofrer de maneira alguma, porque ele é mentiroso, porque ele é homicida, porque ele é ladrão, porque ele é praticante do mal, porque ele se intromete nas coisas das pessoas. Então, se você está sofrendo por essas coisas, você está sofrendo por razão errada. E você não tem galardão nenhum, você não é bem-aventurado de nada. E você não vai herdar o reino dos céus. Somente se você sofrer por causa da justiça. E a justiça é o nome de Cristo. Então, nós temos que abrir nosso coração diante de Deus, sermos sinceros diante de Deus, para que nós sejamos realmente esse cidadão do reino dos céus e sejamos chamados pelo nosso Senhor de bem-aventurados. Mas quais formas de perseguição um cristão sofre? Aqui no texto de Mateus, no capítulo 5, no versículo 11, a gente vai ver 3 formas que nós seremos perseguidos. 3 maneiras, são 3 formas. Vamos ver aqui algumas coisas que estão aqui nesse versículo 11. Fala assim: bem-aventurados quando vos injuriarem. Então, a primeira perseguição é por meio de injúria, ou seja, é uma rejeição social. Por quê? Por causa da mudança. Lembra que antigamente nós éramos perdidos e pecadores, agora nós estamos servindo Jesus? Houve uma mudança na nossa vida. Os nossos velhos amigos já não querem nos aceitar mais. Por quê? Porque a gente já não tem mais prazer nas mentiras, nas rodas de bebida, nas rodas de coisas equivocadas, erradas que nós fazíamos antigamente. Então parece que hoje nós somos muito como censuradores, né? Como pessoas que querem ter a palmatória, né? Para fazer o castigo sobre a vida das pessoas. Então eles vêm e trazem essa rejeição social, eles já não querem mais ter esse relacionamento com a gente. Então aqui na parte A fala sobre isso, quando nós somos insultados. E depois fala assim, mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Então a segunda forma é através de mentiras e falando sobre todo mal a respeito da gente. Então aqui o primeiro é a rejeição social, o segundo é ataque a pessoa. Então vão atacar a tua honra, vão atacar a tua maneira de viver, vão atacar a tua forma de ser. Eles vão procurar mentiras na tua vida para te acusar, para te apontar, para te depreciar, para te denegrir. Então eles vão tentar atacar a tua pessoa. Jesus ele fala a respeito disso, Jesus não, Mateus fala a respeito de Jesus, que Jesus também sofreu ataque, né? Através de falsos testemunhos. Então a gente vai ler Mateus capítulo 26, como é que os homens fazem para atacar a gente. Se atacaram o nosso Senhor, também atacarão a gente. Mateus 26, 59 a 61. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, e não encontraram coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas por fim, compareceu 2 e disseram: ele afirmou: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias.
Então a gente vê aqui nessa questão do ataque à pessoa, que eles fizeram, eles tentaram forjar testemunhas falsas para que eles pudessem acusar Jesus de ter cometido erro, de ter cometido pecado, e não encontraram ninguém. Lá por fim, eles encontram duas testemunhas que diz que Jesus ia derrubar o templo de Jerusalém, né, e reconstruir em 3 dias. E baseado nessa acusação, eles mandaram Jesus para ser condenado. Então a gente observa o que? São ataques à pessoa, uma acusação mais fraca, né, mais ridícula, que foi aceita para que mostrasse que Jesus estava errado. E assim também as pessoas fazem com a gente. E a terceira forma de perseguição, que a gente vê aqui, fala, deixa eu voltar aqui no capítulo 5, no versículo 11, fala assim, e perseguirem. Então, é perseguição. Essa palavra perseguição no grego original é correr atrás de alguém. Então, é praticar ataques físicos, né? É causar danos físicos. E como eu falei para vocês, a igreja hoje, nos dias de hoje, ela é perseguida. Muitos cristãos são mortos por causa da justiça. Muitos cristãos são torturados por causa da justiça. A gente vive no Brasil, a gente não percebe essas coisas, mas os missionários que estão aí fora, tem muito e muito missionário morrendo, derramando sangue por causa do evangelho. Então essa é a terceira forma de perseguição. Então a primeira forma de perseguição através de injúrias, e essa é a rejeição social. A segunda perseguição, com várias mentiras, dirão todo mal a nosso respeito. Então, ataque à pessoa. E a terceira é a perseguição. Perseguição, correr atrás de alguém. Ataques físicos. Foi isso que aconteceu com o primeiro mártir, Estevão. O que aconteceu com ele? Ele pregou o evangelho e aquilo incomodou aquelas pessoas que eles não queriam ouvir aquilo que ele estava ensinando. E o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado. Mas qual foi a posição dele? Foi aquilo que Paulo falou, né? Quando nós somos acusados, quando nós somos afrontados, quando nós somos perseguidos, o que a gente faz? A gente apenas se cala. Foi o que ele fez. Ele se calou e perdoou os seus ofensores. Vamos ver o que está escrito lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 59 e 60. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu, ou melhor, morreu. Então a gente acabou de ler aqui, né, essa passagem de Atos, capítulo 7, o primeiro mártir da igreja, Estevão. O que ele fez? Ele confiou em Jesus Cristo e ele perdoou os seus oponentes. Por quê? Porque com certeza ele também era um ouvinte, foi um ouvinte da bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. E foi isso que ele fala: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, amados, todos os cristãos são perseguidos, os verdadeiros cristãos. Perseguiram o apóstolo Paulo, Tiago foi decapitado, os apóstolos foram presos, torturados, depois foram mortos. A igreja primitiva, a igreja no longo dos séculos sofreu por várias perseguições. Então essa bem-aventurança é para quem? Para esses que são perseguidos por causa da justiça. Vou repetir, não serve essa passagem, essa bênção, essa bem-aventurança, não serve para aqueles que são maus cristãos, não serve para aqueles que falam que são crentes dentro da igreja, mas fora da igreja eles não são crentes. Olha só que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: é por causa de vocês que o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Romanos 2, 24. Por causa de quem? Por causa dos falsos profetas, por causa dos bodes, pessoas que causam escândalos. É por causa dessas pessoas que o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos, entre os gentios. Como diz aqui na versão na NVI,
entre todos os povos. Então, se eu estou sendo causa de blasfêmia no nome de Deus, pode ter certeza que qualquer luta que eu passar, qualquer perseguição que eu passar, não está ligado a essa bem-aventurança de ser perseguido, porque a causa da perseguição é uma só: é ser perseguido por causa da justiça. Um dia desse eu estava com um amigo meu católico romano, né? Estava também com um amigo meu espírita kardecista, e nós três conversávamos a respeito das coisas de Deus. E meu amigo que é espírita kardecista perguntou para mim: como é que você lê Mateus 10, de 34 a 36? Como é que você entende isso? Eu vou ler para vocês para a gente poder falar a respeito. Mateus 10, 34 fala assim: não penseis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, porque eu vim causar hostilidade entre o homem e o seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos serão da própria casa. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E eu falei para ele a respeito disso, o perigo que é ser de Jesus, o perigo que é ser um cidadão do reino dos céus. Porque quando a gente decide ser de Jesus, a gente acaba se tornando inimigo de Deus. E é essa a espada que Jesus veio trazer. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Porque quando uma pessoa se converte dentro de uma casa, ela se torna inimiga daqueles membros da família que não aceitaram Jesus. Não por causa dela, mas por causa deles. Porque agora eles não conseguem mais entender a forma que ela age. Existe uma perseguição tremenda no mundo muçulmano. Se vocês se inteirarem um pouquinho mais sobre missões, pessoas estão se convertendo no mundo muçulmano. E quando elas se convertem, elas são perseguidas e até mesmo mortas pelas famílias, se caso elas não negarem a Jesus Cristo. Então, quando nós nos convertemos, nós acabamos sendo incompreendidos. Existe uma incompreensão entre os cônjuges. Pode ver, se o marido vai para a igreja e a mulher não vai, ele começa a adotar os padrões do reino, as características do reino, a mulher estranha. Quando a mulher começa a ir para a igreja, o marido não vai, e a mulher começa a adotar as características do reino, o marido estranha. Quando os pais começam a ir à igreja e começam a tentar adotar as características do reino dos céus, os filhos estranham. Quando uma família se converte ao Senhor e começa a viver os padrões do reino dos céus, os parentes estranham. Até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou por isso. Teve uma ocasião que os irmãos dele, junto com a mãe dele, Maria, foram até uma casa onde ele estava ensinando para prendê-lo, porque pensavam que ele estava maluco, pensavam que ele estava louco. Por quê? Porque as pessoas não conseguem compreender o amor que um cidadão do reino tem pelo reino e a dedicação que o cidadão do reino tem pelo reino. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele fala assim: todos que desejam viver uma vida piedosa em Cristo vão sofrer perseguição. Então, se você quiser agradar a Cristo, se você quiser ser um cidadão do reino, automaticamente você sofrerá perseguições. Então, diante dessas perseguições e dessas afrontas, o que nós temos que fazer? Nós não podemos revidar, nós não podemos murmurar. Por quê? Porque existe uma grande bênção de Deus para você e para mim. Existe uma grande promessa de Deus para nossas vidas. Vamos ler novamente essa promessa que Jesus Cristo disse para cada um de nós. Mateus, capítulo 5, versículo 12. Alegrai-vos, alegra o teu coração. Exultai-vos, ou seja, festejem, façam festas, se alegrem, pois a recompensa vossa no céu é grande,
porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus está falando assim: alegre o coração de vocês, se exultem, né? Porque vocês estão sendo perseguidos por causa do reino, porque grande é o galardão que o Senhor tem para vocês no reino. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então a gente vai terminar aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam, né, nesse estudo da bem-aventurança. Houve uma introdução e depois nós falamos sobre 8 bem-aventuranças. Então foi um total de 9 meditações. Que Deus te abençoe, que você entenda que você é um cidadão do reino dos céus e é por isso que você é pobre em espírito. Que você é um cidadão do reino dos céus e é por isso que você chora. Que você é um cidadão do reino dos céus, é por isso que você tem sede e fome de justiça. Que você é um cidadão do reino dos céus e é por isso que você é misericordioso. Que você é um cidadão do reino dos céus e é por isso que você é limpo de espírito. Que você é um cidadão do reino dos céus e é por isso que você é manso. Que você é um cidadão do reino dos céus e é por isso que você é pacificador. Que você é cidadão do reino dos céus e é por isso que você é perseguido por causa da justiça. E alegre-se nisso, porque o reino dos céus pertence a você. Eu já ia me esquecendo. Se você me acompanhou até aqui, eu quero que você escreva assim: eu sou um bem-aventurado. Tá bom? Então, se você assistiu até aqui esse vídeo, eu quero te agradecer. E quando você escreveu, eu vou ficar muito feliz em saber que você assistiu. Você vai escrever: eu sou um bem-aventurado. Vamos orar um minutinho? Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós queremos te agradecer por esse ensinamento, por essa palavra, Pai. Entender nessa noite, Pai, que quando nós somos perseguidos por uma razão justa, que é a tua justiça, é aí que nós somos os bem-aventurados. É aí que nós temos, meu Deus, o pertencimento no reino dos céus. Nós não queremos sofrer perseguições por causa que nós nos envolvemos em confusões, em intrigas, em fofocas, em discussões, em conversas alheias. Nós não queremos, Pai, nós queremos servir o Senhor. Também, meu Deus, não queremos ser lobos, nem mesmo, Pai, joio, meu Deus, para atrapalhar, meu Deus, a vida dos nossos irmãos, ó Pai. Mas nós queremos ser ovelhas e queremos ser trigos, ó Pai. Trigo, meu Deus, para que nós possamos abençoar as pessoas e as vidas. Abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Enche ele de paz, enche ele de fé, enche de esperança. Que essa palavra venha fortalecer a vida desse meu irmão que tem sofrido perseguições por causa da justiça. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmão, irmã, quero falar um negócio para você. É um negócio muito importante. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle da minha vida. O Senhor está no controle da tua vida. E Jesus Cristo, Ele não está indiferente por causa das suas lutas, por causa das suas dores e por causa das suas perseguições e por causa dos seus sofrimentos. Ele está sim preocupado com você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Alegre-se. Sabe por quê? Porque o reino dos céus te pertence. O reino dos céus é seu. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você é cidadão do reino.